Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora 24 dias para chegarmos às nossas eleições. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitas informações importantes, positivas, de última hora que eu quero compartilhar aqui com vocês e que desmontam uma parcela muito importante da argumentação, das teorias que o presidente da República coloca todos os dias junto com seus apoiadores, os seus núcleos políticos, sobre o processo eleitoral aqui do nosso país. Com o desmonte desse discurso, eles vão ter que correr atrás de votos. Mas para correr atrás de votos, eles vão ter que apresentar argumentos, vão ter que entrar no campo da racionalidade da civilização. Isso é muito difícil para eles, porque se ao longo desses anos todos eles têm focado o discurso em teorias conspiratórias, no medo, no pânico moral, no marxismo cultural, nas teorias globalistas, enfim, os comunistas que estariam por todos os cantos, isso já não convence a maior parte da sociedade brasileira. E eles agora estão partindo para a radicalização desse discurso de uma guerra espiritual. Como é que a gente enfrenta esse tipo de situação? São por essas razões que eu digo sempre para vocês aqui que nós não estamos num processo eleitoral normal. Uma campanha que nós estamos enfrentando agora não é contra um indivíduo, não é contra uma pessoa, é contra toda uma estrutura muito complicada e muito perigosa para o processo civilizatório do nosso país que eles estão bancando. Pois bem, vou conversar aqui com vocês sobre os últimos acontecimentos, as últimas notícias, o que está se passando, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal para se somar com a gente, se inscrever aqui também. Estamos quase chegando a 600 mil pessoas inscritas. Isso é muito gratificante, eu fico muito contente todas as vezes que eu vejo vocês ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Enfim, se esse é o seu caso, se inscreva também. Cada inscrição ajuda a gente a chegar a outra pessoa. Então, mande também o seu comentário, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, participe dos nossos chats aqui, que eu sempre abro entre 5 horas, 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês. E também, se puder, participe do nosso clube de membros. É uma forma adicional de você incentivar o nosso portal, de você ser parceiro aqui do Portal do José e de ajudar a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu tenho falado muito com vocês aqui que uma das teorias que o Bolsonaro sempre se espelha, ele tem ali como pano de fundo as Forças Armadas como se fossem instituições a serviço dele, né? Fazendo já uma corrupção de valores constitucionais. E domingo saiu essa matéria aqui no estado de São Paulo, comentando algo paralelo a essa influência. Militares usados por Bolsonaro em teses golpistas fiscalizarão urnas. Forças Armadas preparam checagem de boletins, além de testes de integridade e da zerésima. Eles fizeram tudo isso, participaram de todos os processos de fiscalização, enfim, que inclusive que sugeriram ao longo desse processo e que provocou agora, no dia de hoje, nessa quinta-feira, um pronunciamento do Alexandre de Moraes, ministro do TSE, obviamente referendado ali por todos os militares que participaram desse processo todo, porque eles não levantaram absolutamente nenhuma objeção, nenhum senão, então eu vou conversar com vocês sobre isso. Sobre essa guerra espiritual, antes que eu me esqueça, está acontecendo isso aqui. O próprio TSE, do ministro Alexandre de Moraes, está tomando algumas atitudes, o corregedor, acho que está dando para vocês verem. Bom, pois bem, deixa eu ler aqui. Redes devem remover post que liga Lula a Satã, diz TSE. Gente, um vigarista fez um vídeo fantasiado com roupas vermelhas, com símbolos do PT, se dizendo satanista e que os satanistas estariam com o ex-presidente Lula, que ele estava muito feliz, que tinha ganho no primeiro turno. É um vídeo fake, porque ele não é petista, ele não é de esquerda, ele fez isso exatamente para estigmatizar a figura do ex-presidente Lula. Isso é crime eleitoral. Essa figura talvez não soubesse disso, mas ele deveria saber que isso não é correto, né? Ele vai terminar um tempo na cadeia no final da história se a justiça o alcançar de uma forma mais eficiente agora. Em dado momento, diz a matéria aqui, a gravação foi divulgada pelo perfil Vic Vanilla Oficial, que conta com aproximadamente 1 milhão de seguidores no TikTok. O administrador da conta se apresenta como sacerdote, mago e palestrante. E deve se colocar também como vigarista, né? Estelionatário, bandido, porque alguém que faz uma coisa dessa conscientemente não é a mera brincadeira de criança. Esse vídeo dele está sendo utilizado para estigmatizar a candidatura do ex-presidente Lula. Pois bem, e aí
voltando aqui, fazendo esse pequeno parênteses, a gente vem aqui para o pronunciamento do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro ontem apresentou lá uma planilha dizendo, ainda colocando algum tipo de dúvida, né? Ele não lembrou dos militares, ele não cobrou dos militares um pronunciamento, os que estiveram acompanhando ali o processo, porque eles não tiveram nenhum tipo de objeção, porque inclusive aquilo que foi sugerido por eles foi acatado, foi cumprido. E ele mostrou lá uma planilha e veio com uma posição misteriosa, né? É difícil você entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tá num nível de cretinização muito grande. É chato a gente falar isso de um presidente da República, mas é a realidade, né? Aí você tem que se cretinizar também, entrar nesse universo para você tentar entender o que ele está falando. Mas é muito difícil. Ele disse que se a eleição tivesse ali mais 5%, mais 5 minutos de apuração, que o Lula teria ganho no primeiro turno. Ainda bem que a eleição terminou ali. Gente, é um negócio assim, enfim. Mas o bolsonariês, né, que ele diz, né, só é compreendido pelos bolsonarianos, né? Então a gente tem dificuldade de compreender isso. Mas o Alexandre de Moraes, o ministro, disse agorinha mesmo, né? Moraes disse que teste de integridade das urnas confirmou lisura das eleições. O presidente do TSE afirma que a análise com biometria sugerida por militares também funcionou. Em dado momento aqui do texto, a gente lê o seguinte: a urna foi testada com biometria em 19 estados no Distrito Federal. Ao todo, 2.044 eleitores voluntários emprestaram seus dados para ativar o equipamento auditado. O número representa 12,% dos eleitores que compareceram às sessões em que foi feito o teste com a biometria. Então, aquilo que a gente estava com muito receio, eles fizeram. Um eleitor que se colocou como voluntário votou na urna oficial e depois votou numa urna onde ele colocou também um voto impresso e a sua impressão digital, a sua biometria, enfim. No final, isso feito em várias sessões, todas elas acompanhadas por militares. O resultado oficial das urnas, que foi publicado ao final da apuração, bateu com o resultado das urnas que os militares das Forças Armadas sugeriram nesse processo. Foi uma coisa incrível, porque ninguém acreditaria, né? Ninguém estava acreditando, melhor dizendo, que as pessoas que votaram num sistema oficial repetiriam o mesmo voto, né? Qualquer distração, qualquer erro ali poderia dar argumentos que o processo nosso estava contaminado de alguma maneira. Diz a matéria aqui: o uso do dado dos eleitores reais foi um pedido das Forças Armadas, sob o argumento de que o teste de integridade deve ser o mais parecido possível de uma eleição normal. Além disso, a tese dos militares é de que um código malicioso inserido na urna poderia fraudar a auditoria dos equipamentos que não fossem ativados pela biometria. A gente vê outra matéria aqui. Teste mostrou que não houve divergência entre votos dados e votos registrados pelas urnas, diz Moraes. Então, muitos bolsonaristas estavam esperando que as Forças Armadas se pronunciassem sobre essa questão. E o pronunciamento vai ter que ser o mesmo do Alexandre de Moraes, porque todos estiveram juntos. Então o argumento do Bolsonaro ficou esvaziadíssimo, ela ficou fulminado, né? Só não ficou totalmente fulminado porque é o Bolsonaro. A cabeça do Bolsonaro, mesmo com observadores internacionais, mesmo com a eleição transcorrendo aqui no nosso país na mais normalidade, na maior normalidade, mesmo com as filas intermináveis, mesmo com todas as situações, o processo se deu e o povo dele acabou se dando muito bem, né, eleitoralmente. Então, agora nós estamos diante de uma situação quase mais plebiscitária que foi no primeiro turno. Ou a gente consegue colocar o nosso país de retorno, de volta ao processo civilizatório, então a gente está numa situação muito complicada. Não é um mero passeio no parque, não. O professor Noam Chomsky deu uma entrevista aqui para a BBC e ele faz um alerta também. Eleições de 2022. PT que tem que lembrar que apoio de artista em reunião universidade não ganham eleição. Gente, nós temos que trabalhar em todos os setores, conversar com as pessoas. Os democratas do nosso país, os humanistas já perceberam isso, estão vendo também o perigo que a gente está correndo no Brasil em ter o eixo da discussão da realidade brasileira está sendo colocado agora num campo espiritual, nesse tipo de discussão que a gente abordou aqui no início do nosso papo. E a realidade do nosso país mostra que a luta não será tão fácil, né? Mesmo Lula estando à frente nessas pesquisas, ele tem que ampliar muito para não ter a menor dúvida da sua vitória, porque senão esses insanos vão continuar a perturbar o nosso juízo. E o Bolsonaro não mede esforços, né?
a gente não pode cochilar, porque em campanha Bolsonaro anuncia desconto de até 90% em dívidas com a Caixa Econômica Federal. Está se gastando muito dinheiro, nunca a gente viu ruptura da lei eleitoral, utilização da máquina pública, promiscuidade de igreja com política, a omissão dos grandes veículos de comunicação, que se não fosse isso, o Bolsonaro, se a sociedade tivesse devidamente informada, ele estaria preso pelas coisas que ele fez aqui no nosso país. No entanto, está aí, disputando eleições. E a realidade que eles vão dizer no horário eleitoral é bem diferente da realidade que o Brasil está passando. A realidade é essa dos jornais econômicos, Produção industrial no Brasil cai 0,6% em agosto. Outra matéria aqui no jornal Valor Econômico que lida com economia, né? Falências atingem o maior nível desde 2020. Então, o que eles podem dizer para a população brasileira? Qual é a qualidade de algum cidadão, qualidade de vida de cidadão aqui no nosso país que melhorou no governo Bolsonaro? A não ser a dilapidação de todos os valores sociais, dos benefícios sociais, da Previdência Social, direitos dos trabalhadores, e, enfim, a subtração do nosso parque energético, a desmoralização das nossas empresas públicas para serem vendidas a preço de banana para o setor privado. Estou vendo esse tipo de situação aqui, eles estão represando o preço de combustível de tudo quanto é jeito, porque lá fora o combustível já aumentou. Para importadores, gasolina e diesel estão abaixo do preço. O governo Bolsonaro está fazendo de tudo para segurar os preços até o dia 30. Se os preços aumentarem um pouquinho antes, isso vai ter certamente algum tipo de influência. E eles vão esticando, explodindo todos os setores que são estratégicos na nação, como o ensino público, a universidade. São situações que, enfim, deveriam ser mais enfatizadas pelos grandes veículos. Universidades federais ameaçam fechar após corte. Gente, só tem dinheiro para os corruptos do Centrão, os amigos do general Heleno, está sumido o general Heleno, só sobra dinheiro para essa gente. E essa mentalidade incivilizada, desumana, que o Bolsonaro está enraizando aqui no nosso país, tem que ser contida, porque a gente vai continuar a ver esse tipo de situação aqui no Brasil. Olha, também deveria ser colocado no telejornal à noite com toda intensidade. Tiros em Sobral. 3 adolescentes são baleados na escola por jovem com arma de caque. O Bolsonaro não está nem ligando se as armas vão matar crianças, adolescentes, se a gente vai ter a mesma chaga que os Estados Unidos têm quando crianças são metralhadas dentro de escolas. Ele não está ligando para isso. Quanto mais ele puder distrair a sociedade, os seus filhos lobistas ganharem alguma coisa, direto ou indiretamente, com a venda de armas aqui no Brasil, quanto mais as pessoas estiverem distraídas para os seus grupos econômicos, os seus grupos que estão ao seu redor, ganharem muito dinheiro, mais ele vai fazer isso. E a gente vai ter muita gente alucinada nas redes ainda e muitos pastores vigaristas que fazem da ignorância do povo brasileiro uma ferramenta muito grande deles continuarem a se proliferar. Quanto mais a gente tiver um país repleto de pessoas carentes, de pessoas sem perspectiva, sem compreensão da realidade concreta do nosso país, mais esses vigaristas acham que vão encontrar pessoas para fisgarem. Em função disso tudo, gente, a gente tem que lutar pela nossa preservação da sanidade mental. E aí eu organizei aqui com o Eduardo Moreira, para o próximo dia 13, já comentei com vocês aqui, o encontro com o professor Drauzio Varela, para a gente falar um pouco dessas questões da nossa cabeça. Quando a gente conseguir recobrar o nosso país de volta para o processo civilizatório, nós vamos ter que passar por uma situação de detox, de desintoxicação. Não vai ser pouca coisa. Vamos ter que ter ações governamentais, vamos ter que ter uma ação muito grande da sociedade, das pessoas que estão compreendendo o que está acontecendo, e uma preservação de nós mesmos, Então a gente vai conversar com o professor Drauzio Varela no dia 13 às 20 horas, no canal do Eduardo Moreira. Eu vou colocar o link para vocês que quiserem se inscrever, é de graça, enfim, é totalmente livre, mas só tem que se inscrever ali para vocês ficarem conectados, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, mais tarde a gente se encontra, ou amanhã, melhor dizendo, melhor a gente se encontra, porque tem muita coisa acontecendo no nosso país e o nosso portal e o portal dos meus amigos aqui de esquerda, meus amigos progressistas, estão sendo valorosos combatentes nesse período. Nós não estávamos tão ativos em 2018, mas hoje essa gente do mundo do obscurantismo, hoje eles têm uma barreira pela frente. A gente não vai baixar a guarda não, vamos seguir em frente, tá bom? Grande abraço, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!